Olá pessoal, boa noite, a graça e a paz, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né? Nós estamos aqui no podcast Impacto da Fé, agora nova versão, né? Em podcast, o mesmo trabalho que nós tínhamos aí na TV Capital, nós temos aqui também nesse podcast, onde está uma bênção de Deus. Na última segunda-feira nós tivemos a presença do pastor Carlos de Jesus, né? Pregador aí dos Gideões, pessoa aí bem conhecida, bem renomeada aqui no estado de Goiás, onde a sua esposa, cantora também, Raquel, seu filho Ismael, uma benção, pregador jovem também, abençoado por Deus, também o outro irmão dele também canta, a família toda abençoada, né? E hoje estamos aqui com a presença, né, da dama da fé, a bispa Heloísa Ramos, né? Bispa Heloísa Ramos vai ser entrevistada de hoje aqui no podcast, olha, onde você vai poder estar assistindo, tanto no YouTube, Impacto da Fé, como também você vai poder estar assistindo aí pelo Facebook Ramos Silva, né? Olha, e nós temos aí também o nosso número de telefone, o SOS Espiritual, para você poder falar conosco, para você pedir oração. E eu queria que você, a primeira coisa que você faz nesse momento é você entrar lá no YouTube, lá no Impacto da Fé. Você vai se inscrever no canal Impacto da Fé, você vai apertar o sininho de notificações, você vai curtir, vai compartilhar, você vai interagir com a gente, né? Porque quanto mais você interagir, mais bênção você vai receber. Jesus, ele disse que nós temos que repartir o pão. Jesus, ele disse que nós temos que compartilhar as bênçãos do alto céu. Então, é muito importante você compartilhar conosco esse podcast Impacto da Fé, né? Feriado não tem para nós, trabalhamos dia e noite, hoje uma missão grandiosa, chegamos um pouquinho atrasado devido a problemas pessoais mesmo, né? E o nosso pneu furou, mas estamos aqui para a glória do Senhor Jesus, né? Bispa Heloísa, dama da fé, boa noite, a graça e a paz. Boa noite, apóstolo, a graça e a paz a todos que estão nos assistindo, que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. É um prazer imenso poder entrar na sua casa, compartilhar um pouco, né, daquilo que nós temos vivenciado na presença do Senhor. Que Deus abençoe essa programação, tá uma bênção essa programação. O apóstolo Mauro Ramos é um homem de Deus, um homem voltado para as coisas do Senhor, e é muito bom sempre poder compartilhar algo com ele. Que Deus abençoe. Hoje, antigamente, nós tínhamos aí, né, telespectadores, hoje nós temos os seguidores, né, que nos acompanham nas redes sociais, e é muito importante você estar compartilhando, você estar nos ajudando, seja aí um auxiliar do apóstolo Mauro Ramos, embaixador de Cristo, um auxiliar nosso, ajudando esta obra a crescer, a avançar, né? Então, nós estamos aqui hoje com a Dama da Fé, e ela vai relatar parte, né, óbvio, de testemunho, porque em breve tem aí Mulheres Curadas para Curar, vai ser dia 4, daqui a pouquinho também ela vai estar falando sobre isso, né? Com certeza. E se ela falar tudo, não vai ter graça você ir no evento dela, mas parte ela vai estar relatando do seu testemunho, do seu encontro com Deus, da sua vida, né? E para que você possa entender, você mulher, você vem entender que ser mulher não é fácil, né? Ser mulher não é fácil, passa muitos momentos difíceis, mas a mulher guerreira, a mulher virtuosa, como diz a Bíblia Sagrada, a mulher cheia de graça, como foi Maria, né? A mulher ungida por Deus, né? Pelo Espírito Santo, ela faz a diferença, né? Porque há pessoas que dizem que a mulher ela não pode ser usada na obra de Deus, ou serva de Deus, digamos assim, né? Um instrumento, mas a promessa, estava até lendo na igreja, Bispa Heloísa, a respeito da promessa de Deus, lá em Joel capítulo 2, né? Para você que às vezes é um pouco machista, ou acha que a mulher ela não pode, né? Ela não pode exercer um cargo na igreja, ou ela não pode ser um instrumento de Deus, tem que ficar calada. Mas quando Paulo disse isso, ele disse em certo determinado tempo da pregação, que não só a mulher, mas o homem, todos têm que ficar calados ouvindo a pregação. Mas lá em Joel 2 disse que do derramamento, uma promessa do Espírito Santo ser derramado, né? Não, que ia ser derramado, e a mulher, ela ia profetizar. Glória a Deus. A mulher profetizar é pregar, é anunciar. Profetizar é levar a mensagem da cruz. Então, essa promessa de Joel, ela deixou para a mulher. Então, é algo que muito forte e muito espiritual e benéfico. Bispa Heloísa, é um prazer imenso ter você aqui, né? Minha esposa, minha primeira ovelha,
né? E também serva do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Eu queria que você relatasse algo aqui que eu costumo perguntar para todo mundo que vem aqui, para quem ele teve encontro com Deus. Você nasceu num berço evangélico, você era católica, espírita. Como que é? Como que você conheceu o Senhor Jesus? Sim, apóstolo, isso é uma pergunta muito importante, porque muitas das pessoas acham que todas as pessoas já nascem no berço evangélico, e não é bem assim, né? Tem pessoas que passam um processo e tem pessoas que já foi até de várias religiões. No meu caso, eu nasci... voltado para a câmera lá. No caso, eu nasci, né, num lar católico, eu fiz catequese, crisma, participei de tudo isso. Eu ia na igreja aos domingos, né, como todo católico faz. Tive todo aquele conhecimento ali. Só que também parte da minha família, do lado do meu pai, também pro lado um pouco do espiritismo, né? Então eu vim ter um verdadeiro encontro com Deus, depois já de grande, devido a muitas percas, muitas decepções que eu tive na minha vida, e eu tive um verdadeiro encontro com Deus na dor, né? Porque eu costumo dizer que se a gente não vai para Deus pelo amor, a gente vai pela dor. Eu costumo falar que Deus, ele amarra uma corda na nossa cintura e ele deixa você fazer tudo que você quer. Aí chega um momento que ele puxa. E quando ele puxa de uma vez. Porque aquele que não serve ao Senhor de uma forma, quando Deus está chamando você amor, porque eu costumo falar que quando Deus, ele está mandando um profeta na sua casa, ele está mandando um recado para você, ele está falando com você dessa forma, ele está tratando você em amor. Mas a partir do momento que ele parar de fazer assim, ele já vai permitir você ir pela dor. E a gente ir para a presença do Senhor na dor é muito difícil. Porque a primeira experiência que eu tive com o Senhor foi quando eu levei o tiro, que aconteceu ali um atentado contra a vida do meu pai e a minha, lá em Trindade. Eu tinha 18 anos na época, eu estou com 31. Foi onde eu tive a primeira experiência minha com o Senhor. Já revelou a sua idade, né? Foi onde eu tive a minha primeira experiência com o Senhor. Então, foi um momento muito difícil. Peraí, calma aí um pouquinho. Você está dizendo que para você ter um encontro com Deus, você levou um tiro, isso, né? Isso. Acertaram... Mas aonde que acertou esse tiro? Essa bala? Essa bala está alojada no meu fêmur, né? Eles não quiseram fazer cirurgia porque, devido que pode estar atrapalhar, né? Até no meu caminhar eu pode desgastar o osso onde ela está alojada. Mas para os médicos, apóstolo, eu não poderia andar. E se andasse, eu ficaria com sequela. Meu Deus do céu. Mas eu tive um encontro com o Senhor ali, foi algo tão lindo, que eu me lembro como se fosse hoje, que no momento daquele tiro, que eu levei aquele tiro, eu fechei os meus olhos e eu disse, Senhor, me salva. Essa é a única palavra que eu lembro que eu pedi para Deus. Senhor, me salva. Se o Senhor me salvar, meu Deus, eu vou te servir. Só que naquele momento eu falei isso muito raso, porque eu não tinha nenhuma ciência do que era servir Jesus. Para mim, servir Jesus, Deus era comigo. E pronto, acabou. Eu ia na igreja, acontece do jeito que eu fazia. Então, eu só quero deixar uma coisa bem frisada aqui para as pessoas, para os seguidores, tanto do YouTube como também aí do Facebook. Daqui a pouquinho vou estar entrando no Facebook, por enquanto estou divulgando aqui o YouTube. Aqui é o Instagram seu, né? Uhum. Aí eu quero mandar um abraço a todo o pessoal aí que está seguindo aí no Instagram. Valtênis, e que você possa... o irmão Valtênis, eita glória, que Deus abençoe, meu querido, né? Deus abençoe aí, sargento, um abraço, beijão no coração, você viu uma Santa Ceia, maninha, muita gente, mãe Eula também, lá de Minas Gerais, aqui pelo Instagram da Bispa, né? No meu Facebook também tem muita gente assistindo, daqui a pouquinho eu vou entrar lá, e eu queria que você entrasse lá no YouTube, no Impacto da Fé, e você já apertasse o sininho, você se inscreva no canal. Você que não é inscrito, né? Você que é seguidor da Bispa Heloísa, então entra no Impacto da Fé, no canal do YouTube, e você vai fazer a tua inscrição, né? E vai divulgar para mais pessoas, que toda segunda-feira, às 8 da noite, nós estamos aqui no podcast, né? No Impacto da Fé. Mas eu quero frisar uma coisa, como eu estava dizendo, que não é o caso de uma religião. Não é o problema de uma religião, porque ela era católica, porque... Não. Tem pessoas evangélicas que ainda não tiveram encontro com Deus. Verdade. Porque o encontro com Deus, ele não vem de uma religião. O encontro com Deus vem de uma intimidade com Deus. É muito... Porque religião é muito raso. Verdade. Religião é muito rasa. Agora, a intimidade com Deus, ela é profunda. Ela é muito além, muito mais do que um simples... eu deixei de ser católico, sou evangélico. Não, é muito mais que isso. A intimidade é algo inexplicável. É igual o amor, ele não se explica. E se vive a fé, ela não se explica, ela se vive. Como é que pode? Você tomou um tiro.
no fêmur. Fêmur era para você estar numa cadeira de roda. Sim. Era para você estar, ou então, no mínimo, andando com a muleta. Sim. Quer dizer, e você até comentou, relatou comigo, quando eu te conheci, que você foi numa determinada igreja, não vou propagar a igreja aqui, né? E lá nessa igreja não foi nenhum pastor, um obreiro orou por você. Foi um obreiro que orou por mim. E eu estava na cadeira de roda. Eu cheguei na cadeira de roda, debilitada. Você chegou na cadeira de roda? Eu tinha acabado de sair do hospital e eu falei pra minha mãe que eu queria ir numa igreja. Eu pedi pra ela me levar nessa igreja, que tinha na avenida da nossa cidade lá, em Trindade, né? Uma igreja evangélica, de uma determinada denominação. E o obreiro me atendeu e ele orou por mim. Ele disse, se você tiver fé, levanta e está curado. E naquela hora eu me levantei. A ousadia, né? Eu me levantei e falei assim, se não for na minha fé, Senhor, na fé desse homem que determinou essa oração para mim. Levantei e saí andando, segurando um pouco nas paredes, porque tinha mais ou menos mais de mês que eu não andava, né? Mas foi lindo aquilo que Deus fez. Então ali foi a minha primeira experiência que eu vivi com o Senhor. Foi a primeira experiência que eu tive da parte de Deus na minha vida. E ali eu costumo falar que começou a minha caminhada com Deus. Parte daquele momento. Só que como eu ainda não entendia, eu ia para a igreja e ia para o mundo. Mas você andou? Andei. Levantei, eu quero também frisar andando. que esse mundo que ela está dizendo é viver uma vida promíscua, né? Uma vida que contrária à palavra de Deus. É diferente. Então, é porque existem princípios, né? Princípios para você. Aí você tomou um tiro, quer dizer, foram para poder acertar seu pai, tomou um tiro. Um atentado, né? Um atentado. Quer dizer, e tanto é que ele também tomou um tiro, né? Levou um tiro aqui na barriga, não foi? Isso. No estômago. Isso. E graças a Deus também não faleceu, não partiu. Não, graças a Deus. Assim como você está aqui também. E aí você começou uma caminhada, né? Isso. Mas dentro de você tinha uma fé. Sim. Dentro de você tinha uma fé. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé, apóstolo. Eu sempre tive uma fé muito grande dentro do meu coração, que tudo aquilo que eu colocava na presença de Deus, que eu almejava, Deus sempre fez na minha vida. Tanto que mesmo eu não sendo crente, eu nunca trabalhei fichado em empresa nenhuma, sempre trabalhei para mim. Desde pequeno eu vendi minhas coisas. Minha primeira moto eu comprei à vista. Eu juntei o dinheiro, passei naquela concessionária, profetizei e falei, essa moto vai ser minha. E comprei ela à vista. Então, sempre eu fui de muita determinação com Deus. Determinação, uma mulher de fé. Sim. Até porque você já comentou comigo uma determinada vez que você amadureceu muito nova, muito cedo, né? Sim. Devido às situações que você passou na sua casa, com família, e tanto problema que você teve que amadurecer cedo. Você não teve uma infância como uma criança tem, de brincar de boneca, de passear. Você não teve isso. Você teve uma vida já adulta cedo, né? Sim, sendo criança. Sim. Eu costumo falar que eu tive que me tornar forte e adulta e madura antes da hora, né? Porque eu tive que aprender tudo ali mesmo, na vivência que nós passávamos mesmo. Minha mãe sempre foi uma mulher muito guerreira, meu pai um homem muito trabalhador, mas ao mesmo tempo o mal trabalhava muito na vida deles e não deixava nem os filhos e nem eles desfrutar daquilo que Deus tinha, né? Porque meu pai um período foi alcoólatra, dava muito trabalho pra minha mãe. Depois que ele melhorou dessa fase de alcoólatra que Deus libertou ele da bebida, ele começou a dar trabalho com mulher. Então sempre assim, foi um lar muito conturbado. Então eu vendo minha mãe sofrer ali, eu criei uma resistência muito grande desde pequena. Mas nem por isso eu sou revoltado com os meus pais. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei. Porque se não fosse tudo isso que eu passei, talvez eu não estaria hoje na presença de Deus e não seria a mulher que eu sou. Porque eu não culpo, eu acho muito assim, errôneo, filhos, culpar os pais. Porque muita coisa também foi decisão minha. Muita coisa foi eu que decidi pra minha vida. Muita coisa eu que tomei decisões erradas. Ou seja, você teve tudo para poder ter uma vida totalmente contrária. Sim. Porque tem pessoas que quer dizer o seguinte, tem pessoas que quer culpar alguém Sim. pelo fracasso dela. Tem gente que sempre quer procurar um culpado, mas não quer assumir menos ela. seu erro. Todo mundo é errado e ela não. Sendo que a decisão não depende de pessoas, Sim. depende dela. Sim, mas um detalhe assim, muito bom também de frisar, apóstolo. Eu entendo isso depois que eu tive um encontro com Deus. Porque até então eu era revoltada, né? Então, você queria culpar o seu fracasso a seus pais, queria culpar pessoas, e você não reconhecia que a tua história não dependia deles, a tua história dependia de você. Sim, de mim mesmo
E de eu dar um passo para Deus, que Deus ia dar 2 para mim, né? Deus ia mudar toda a minha história. E eu fui uma mulher que eu tive, mesmo assim, não ainda estando na presença do Senhor, Deus sempre me abençoou muito, porque, como eu disse, eu sempre trabalhei para mim, eu tive empresas, eu tive lojas. Deus me permitiu conquistar muita coisa, mas eu via que, mesmo conquistando tudo aquilo, eu tinha um vazio muito grande na minha vida. Quer dizer, o que você tinha não preenchia, a alegria, não preenchia a felicidade, havia uma lacuna dentro de você, que é um espaço que eu costumo dizer que esse espaço que só pode preencher é a presença de Deus. Lembrando que não uma religião. Religião, não. Mas a presença de Deus, como eu sempre digo, ela é muito mais do que uma religião. É algo assim que, na verdade, não tem uma explicação, tem uma vivência. Sim. É igual, por exemplo, eu estiver comendo uma picanha aqui, estou comendo uma picanha aqui saborosa, gostosa, né? Até a produção ficou ali estagnada, porque uma picanha uma hora dessa aqui, imagina. E aí, o que acontece? Aí eu falo, olha, essa picanha é deliciosa, é muito saborosa, mas aí você não está experimentando disso, você está ouvindo eu falar. Você está vendo, está junto comigo, mas não está compartilhando deste momento que eu estou aqui saboreando esta picanha. É só a ilustração, viu? Não tem picanha aqui não. Aí, o que acontece? É porque virou a câmera, as pessoas pensaram que tinha picanha aqui mesmo. Mas vai ter, em nome de Jesus. Quiser comereis o melhor da terra. Então, o que acontece? Aí, você não tem como saborear. Agora, quando vocês têm essa experiência própria, então você pode falar, olha, realmente, olha, aquela picanha que o apóstolo estava comendo é deliciosa, ela é saborosa. Eu posso falar porque eu tive essa experiência, né? Hoje eu provei. Então, a mesma coisa com Deus. Nós podemos dizer essa experiência, essa vivência, quando nós realmente temos uma experiência com Deus. Porque quando a pessoa tem uma experiência com Deus, Bispo Heloísa, ela tem uma raiz. Nada vai, ela pode até balançar, mas ela não vai cair. É verdade. Porque vai ser como um monte de Sião, permanecer firme para sempre. Ela vai estar ali raigada, né? Raigada. E mais uma coisa que eu lembrei, assim, que eu acho muito importante compartilhar com quem está nos assistindo, porque aqui nós estamos testemunhando coisas que nós passamos para edificar outras vidas, né? Eu tinha uma carência também muito grande, apóstolo, de carinho de pai e de mãe, por mais que eles me deram o carinho que eles conseguiam me dar, nas limitações deles, que hoje eu reconheço isso, porque também, às vezes, a pessoa não dá o carinho porque ela não recebeu. Verdade. Né? Ela não tem como poder dar. Então, às vezes, essa limitação, eu tinha uma carência muito grande de amor de pai e de mãe. Muito grande, que quando eu tive um encontro com Deus, eu tive a certeza que, às vezes, meu pai e minha mãe, eles podem falhar comigo, como eu também, sendo mãe, posso falhar com meu filho. Como você também, sendo pai, pode falhar com seus filhos. Mas um que não vai falhar é Jesus. Então, ali, Deus pode me preencher de toda aquela carência que eu tinha, que os meus pais não conseguiram suprir para mim. Não porque eles não quiseram, mas, às vezes, porque eles falharam em alguma parte comigo que não supriu aquilo ali. E, a partir do momento que eu tive um encontro com Deus, eu não esperei isso mais dos meus pais, não esperei isso mais de relacionamento, não esperei isso mais de esposo, de namorado, de alguém que esteja comigo, né, naquele momento. Eu comecei a esperar de Deus. E quando eu entendi que Deus era meu pai, que Ele era meu amigo, que Ele era minha família, que Ele era tudo que eu tinha, mesmo eu tendo os meus pais vivos, mesmo eu tendo esposo, tendo filhos, eu pude ser preenchido, porque às vezes a gente espera muito das pessoas. A gente quer muito que o esposo, os filhos, o pai e a mãe dê um amor que só é, como você falou, um espaço preenchido que só Jesus pode preencher. Que ninguém vai poder preencher aquele espaço que é, aquela lacuna que vem de Jesus. Então eu tinha uma carência muito grande de amor de pai, de amor de mãe, que eu queria muito, da forma que eu imaginava receber e que eu pensava. Mas quando eu tive Deus, e Deus entrou na minha vida, eu pude entender que aquele espaço, de qualquer jeito, meus pais não iam conseguir preencher. De qualquer jeito, a minha melhor amizade não conseguiria preencher, a minha melhor roupa, nada conseguiria preencher, a não ser Jesus. E quando Jesus entrou, Ele preencheu toda aquela carência que eu tinha dentro do meu coração. Ou seja, você, na verdade, tinha uma expectativa que os seus pais, eles que iam preencher você, que os teus pais iam fazer você feliz, que é o teus, ou seja, você estava jogando essa responsabilidade do seu sofrimento, da sua tristeza, da sua angústia, do que você passava a eles. Sim. E que se eles fossem diferentes com você,
você não seria o que você estava sendo na época. Só que a grande realidade, verdade, não é essa. O que estava faltando na sua vida não era isso. Embora você precisava disso, mas o que estava faltando na sua vida era a presença de Deus. Porque uma vez a presença de Deus entrando dentro de um ser humano, há uma mudança espiritual na vida dela. Então, quer dizer, você teve um encontro com Deus ali, naquele momento, e com certeza a tua vida começou, a tua jornada, a tua caminhada, e você passou a entender que não era a falta deles que você precisava ou tinha. Sim. Não falta que eu estou dizendo, porque todo mundo tem a falta do pai e da mãe. Eu estou dizendo aquele preenchimento Sim. de dentro de você, aquele vazio Sim. que existia dentro de você, não era o seu pai, não era a sua mãe, não era uma pessoa, Sim. não era dinheiro, era a falta de Deus, não, era a falta de Deus. Por isso muitas pessoas ela sofre, ela acha que não tem jeito para a vida dela, porque ela cria expectativa em pessoas. Sim, e não aí, em Deus. Não em Deus. Isso é muito forte. Você que está assistindo aí pelo YouTube, não esqueça de você escrever no YouTube. Eu estou mandando aqui, a produção mandou para mim já os links, né? Do YouTube, do Facebook. Estamos lá no Facebook, Ramos Silva. Estamos também pelo Instagram da Bispa Heloísa, mas só no dela. Mas aqui, ao vivo, aqui no podcast, nós estamos no Facebook, Glória a Deus. Ramos Silva. E nós estamos aí também no YouTube, Impacto da Fé. Entra lá, se inscreva, curte, comente, compartilha nos grupos. Olha, vamos propagar. Você que está assistindo aí pelo Instagram da Bispa Heloísa também, muita gente aí, né, participando também pelo Instagram também. Vamos ajudar a crescer esse canal, a crescer esse podcast. Vamos propagar, né? Cada dia nós vamos ter pessoas aqui que vão estar conosco participando. Hoje eu tive a honra de trazer aqui a Dama da Fé. E daqui a pouquinho ela vai estar falando o projeto dela para o dia 4, Mulheres Curadas para Curar. Porque só pode curar o quê, Bispa? Aquela que já foi curada. Né? Aquela que já foi curada. Mulher curada... Cura outra mulher. Mulher ferida? Fere outra mulher. Esse é o lema, esse é o tema, né? Então uma mulher curada, ela cura. Uma mulher ferida, ela fere. Então, se automaticamente você está aqui, porque hoje você está curada, né? Liberta pelo poder. E se Deus me curou, Ele pode curar você também. Olha aí, Ele pode fazer coisas extraordinárias na sua vida também. É muito porque forte. Ele é seu pai e Ele te ama muito. Meu Deus do céu. E eu também, quando eu entendi, apóstolo, que Deus era meu pai, quem eu era em Deus, a minha paternidade de filha de Deus, mudou muita coisa na minha vida. Muitas pessoas têm sofrido porque elas não sabem que elas têm um pai. E que esse pai não é o pai terreno daqui da terra. Meu Deus. É o pai celestial, é Jesus. E quando você entende essa identidade que você tem sendo filho de Deus, as coisas começam a mudar. E lembrando, bispo, são palavras que vai trazer as revelações divinas. Porque como pode? Agora eu faço uma pergunta para você. Será que ninguém sabe que existe Deus? Sabe, com certeza. Ninguém sabe que Deus é nosso Pai? Com certeza, mas muitos não teve uma experiência com Deus. Por exemplo, é igual o meu caso. Por exemplo, eu tenho um pai, meu pai mora na Bolívia, né? Eu tenho uma irmã boliviana, fala castelhano, minha irmã boliviana. Ela tem 10 anos de idade. Meu pai tem 75 anos de idade. Ele é moreno, bem, quase negão mesmo, do olho azul, né? É uma coisa assim, abençoada por Deus. E eu conheço ele só de ouvir. Eu ouço a voz dele, eu falo com ele de vez em quando pelo WhatsApp, né? Ele é mecânico de avião, mora na Bolívia, ele mora lá na Santa Cruz, né? Que é a capital da Bolívia. E eu não conheço pessoalmente, então eu não tenho uma afinidade, uma experiência com ele, eu não tenho uma vivência com ele. Sim. Mas eu sei que eu tenho um pai, eu sei que ele é meu pai, mas eu não tenho, por exemplo, eu não conheço a pessoa dele, eu não conheço a personalidade dele, eu imagino por mim, parte, mas porque tem minha mãe, então eu não posso dizer como ele é. Sim. Agora, se eu conviver com ele, se eu tiver uma experiência com ele, se eu tiver uma vivência com ele, se eu tiver intimidade com ele... Vai saber os costumes que ele gosta, meu pai é assim, assado. Mesma coisa é Deus. Tem muita gente que sabe que Deus existe, ela crê em Deus, ela sabe que Deus é poderoso, mas ela não teve uma experiência com Deus. Não teve ainda. Bispa, e você teve, com 18 anos, você teve essa experiência ruim e experiência boa.
ruim a situação que você passou naquele momento, né? Lá de quase morreu, né? Você mesmo comentou que a própria, na perícia, encontraram 40 cápsulas, né? 40 cápsulas de bala. 40 cápsulas de bala. 44 você ficou no meio, você tinha 18 anos de idade. Tinha 18 anos. E eu tava entre as duas portas, porque era uma sala de comércio. Isso foi em Trindade? Isso, Trindade. E eu estava atrás daquela parede, entre as duas portas. Olha aí, pessoal. 40 cápsulas então, assim, de foi bala. Deus mesmo que colocou a mão e parou, né? Aquele revólver, porque não era pra estar ninguém vivo, né? Mas pra honra e glória. Na verdade, Deus, não deixou nenhuma bala acertar, né? Porque as balas foram. É verdade. 40 cápsulas. Sim. Quer dizer, então foi algo assim tremendo de Deus mesmo, um grande livramento. Um grande livramento. Para Deus, ele que despertar você. Falar, ó, minha filha, eu tô aqui. Sim, mas mesmo assim, mesmo eu passando essa grande experiência, eu ainda continuei na vida errada, né? Assim, porque pra mim não era a vida que Deus ainda tinha pra mim. Eu continuei ali ainda no lamaçal, né? E Jesus me chamando. Jesus me chamando. Só vim ter um posicionamento com Deus de verdade aos 25 anos, né? Depois disso. Aos 25 anos, e foi aos 25 anos que eu te conheci, né? Verdade. Então, entenda, porque eu te conheci, seu aniversário foi em março, e aí eu te conheci em junho, quase próximo, foi depois, ou bem no dia dos namorados, praticamente, que a gente se conheceu. Assim, né? Eu tinha já firmado mais lá para os 23, mas assim, para ter uma entrega por completo foi aos 25. Entrega completa mesmo aos 25 anos de idade. 25 né? Demorou um pouquinho ainda, mesmo com hoje tudo eu tô com 31, né? que aconteceu com você, né? Mas tá nova ainda, né? Mesmo com tudo isso que aconteceu, você ainda teve essa triste, esse momento aí que você passou, né? Sim. Então, mas aí depois que você passou por tudo isso aí, teve a experiência com Deus, aí foi quando você conheceu o amor da sua vida. Sim. Aí foi quando, né, o apóstolo Mauro Ramos chegou para minha vida. Mas foi algo muito extraordinário, porque eu tinha sofrido muito nos relacionamentos anteriores e eu tinha feito um propósito com o Senhor que eu queria que ele escolhesse alguém para mim com o dedo dele. Aí eu fiz uma carta para Deus, fiz um livro dos sonhos e falei como era o esposo que eu queria. Olha aí. Olha, pessoal do YouTube, pessoal aí do Facebook, Ramos Silva, do Impacto da Fé. Olha, tudo tem uma receita, né? Tem uma receita. Tem a receita. Com certeza. Vamos falar que a receita do bolo é a cereja, né? Sim. Então, tudo na vida tem uma receita. Sim. Então, para você alcançar a primeira benção espiritual, a experiência foi triste. Foi. Para você ter uma experiência, uma intimidade com Deus. A gente está resumindo, né? Muita coisa eu não estou falando aqui. E porque eu quero chegar daqui a pouco já na conclusão, na conclusão do evento. Por quê? Porque senão o tempo nosso é rápido. Não dá tempo. Mas e nós dois, para falar, a gente conversa bastante, né? É verdade. E aí não dá o testemunho seu para falar todo, na verdade, porque é muito longo, extenso e é uma benção. E tem novidade chegando. Mas assim, qual que é o segredo? Qual que foi o segredo da sua conquista amorosa? O meu segredo da minha conquista amorosa foi depositar 100% a minha vida. Não, estava falando aí que você fez uma carta para Deus. Ah, tá. Deixa então eu voltar aqui, retrospectiva. Né? O meu segredo que eu tive foi porque eu fiz um propósito com o Senhor. Eu cansei de sofrer, eu falei, não, agora eu não quero mais sofrer. Eu vou colocar minha vida 100% no altar de Deus, eu vou deixar Deus escolher para mim. O Senhor vai escolher a pessoa que o Senhor tem para mim com o dedo do Senhor. Escrevi uma carta para Deus do jeito que eu queria a pessoa e pedi um homem de Deus, uma pessoa do altar para o Senhor. Mas eu nunca imaginava que Deus ia trazer uma pessoa do altar que fosse um pastor. Eu jamais passava pela minha cabeça por isso. E eu fiz um propósito de 2 anos e só para o serviço e para a igreja. 2 anos, não ia no aniversário, não ia em lugar nenhum que Deus daria uma pessoa. 2 anos, você isolada, só na igreja e trabalho. Só igreja e trabalho. Eu não ia em lugar nenhum mais que me chamasse. E aí, nesse período, todo mundo fica suando na minha cara, né? Porque quem não é espiritual não entende as coisas de quem é espiritual. Vai dizer e como aí, é que pode, dizendo né? que eu tava atrás da pessoa que eu tava anteriormente, dizia que eu ia ficar pra titia, dizia um monte de coisa. Zombava na minha cara, mas eu sabia daquele que eu tava crendo. Você tinha um foco, um objetivo, um propósito, né? Propósito. E quem tem foco, objetivo e propósito, passa por humilhação, perseguição, porque as pessoas não vão entender. Com certeza. E para você ser
aprovado por Deus, você tem que ser primeiro passar pela aprovação de Deus, né? Verdade. Senão você não vai ser aprovado por Deus. E ali foi um processo muito árduo, porque eu chorava muito, porque eu queria ter um companheiro. Do meu lado, naquela época, minhas amigas tudo casadas, minhas amigas tudo com namorado e eu lá sozinha. Mas eu persisti muito na minha fé que Deus ia me dar uma pessoa na minha vida, né? E eu orei muito ao Senhor. Eu ia pro monte, debaixo de sol, debaixo de chuva, orar. Chorava na presença de Deus, pedia para Ele me dar uma pessoa para que eu viesse ser feliz e completo na minha vida sentimental. Até que um belo dia um casal nos apresentou, né? E eu conheci você no pé do monte. Foi no pé do Monte Serrinha, né? Serrinha. Pé do Monte Serrinha, verdade. No pé do monte. E aí quando começou todo o processo que Deus fez na nossa vida, e foi muito rápido. Dentro de 6 meses, nós oramos, noivamos e casamos. E aí eu não podia ter filho, Deus deu Samuel Davi para nós. Foi mais ou menos uns 9 meses no monte orando, né? Porque minha placenta ficou aberta. E o meu vestido estava dentro da igreja. Nem vestido eu não tinha para vestir no dia. Nossos móveis que a gente, na nossa casa, foi tudo ganhado. Até a nossa aliança foi meu pai que deu. Na verdade... Então foi tudo assim, um grande projeto de Deus. Na verdade, você viveu a fé viva, Bruta. né? Porque naquela época eu não tinha nada. Eu tinha perdido tudo, né? Isso mesmo. Eu não tinha nada, estava na estaca zero. E você acreditou em Deus e acreditou em mim também, né? Sim, Falou assim, porque eu sabia que era um propósito de Deus, né? Por causa das características que eu tinha pedido para Deus. Então eu tinha certeza que Deus estava no negócio. E a única certeza que eu tinha era que Deus estava no negócio, né? Ainda bem que foi Deus que escolheu, né? É verdade. Mas, assim, você foi uma grande... Sem demagogia mesmo, eu sempre falei para você até fora aqui do programa, que abaixo de Deus você foi uma grande coluna para mim, para o meu ministério, né? Porque eu fui uma ovelhinha rebelde, né? Mas Deus, pela bondade dele, o amor dele, deu um trabalhinho e a como misericórdia, dá, mas... ele ajudou. Ele ajudou e hoje também eu sei que metade do seu ministério tem sido eu, né? Abaixo de Deus também, com certeza. Verdade, com certeza. Costumo sempre dizer, todo mundo fala, né? Atrás de um grande homem de Deus, um grande empresário, um grande conquistador, né? Conquistador que eu digo que conquista as coisas, né? Sim. Tem uma grande mulher de Deus, né? Não adianta, porque a mulher tem um poder muito grande, tanto de levantar como derrubar um homem. Também. Essa é a grande verdade. Na Bíblia é o grande exemplo disso, Sansão, né? Adão e Davi. Então, nós temos também aqueles que foram levantados, como Esther, Débora, né? Para levantar o homem, salvar a nação. Né, então, isso aí são histórias e eu creio que Deus ele tem. Mas aí você teve o seu encontro com Deus, já teve aquele processo todo, você foi salva 40 cápsulas, uma bala só pegou em você. Só uma bala pegou em mim. E tá até hoje no teu fêmur, né? Aí teu pai também teve o tiro que pegou, mas depois teve encontro com Deus, depois você me conheceu, aí veio porque mesmo com esse encontro teve uma trajetória. Teve. Porque a gente, veja bem, você conheceu uma pessoa mais velha, você conheceu uma pessoa de outro estado, com outro costume, já bem mais experiente na obra de Deus, com muito mais entendimento das coisas de Deus, rádio, TV, muitas coisas, e você, por mais que você... era crua. Aí de você, tudo que era de Deus. Quer dizer, engajou conquistando uma família, né? Eu tive iniciando e ainda... uma guerra interna muito grande, uma luta muito grande. Né? Isso que eu tô falando é para você, mulher. Para você, mulher que está assistindo aí pelo YouTube, ou que vai assistir também, porque muita gente vai nos assistir. Hoje, talvez, por ser feriado, não sei, muita gente está assistindo, outros não estão assistindo, outros viajaram. Então, mas eu sei que esse podcast tem... Eu estava conversando com um apóstolo hoje, lá no evento de pastores, ele falou assim, apóstolo, o senhor nem imagina a proporção que está o teu podcast. O senhor não imagina. Talvez o senhor olha lá, a pessoa não se manifesta, não escreve. Por isso é importante você escrever algo, falar, estou assistindo. Porque lá no Pará, seu nome lá está... Que benção. Muita gente assistindo. Ele falou assim, que chegaram nele e perguntou, olha, esse apóstolo aqui é uma bênção, assiste o programa dele. Mas esse aqui é meu amigo. Não, você está brincando. Quer dizer, então, esse impacto da fé, agora, através do podcast, tem chegado em muitas vidas, muitas famílias, muitas pessoas. Muitas pessoas sendo impactadas. Sendo impactadas. Pelo então, poder de Deus. ele falou, você nem imagina
a sua imagem, como que ela está, a retrospectiva grande. Então, quer dizer, isso é importante. Por isso tem muitas mulheres assistindo, muitas pessoas assistindo. É importante para ver, porque você passou por um processo. Você teve um processo de chegar à intimidade com Deus. Você teve um processo de se adaptar a um relacionamento totalmente diferente. Porque o paranaense é tudo certinho. É bem diferente. E aí, as pessoas têm espiritualmente... que entender que todas as pessoas vão passar por um processo, né? Tem gente que acha que... Só mais um detalhe. Você é independente. Sim. Aí, como é que você vai? Uma pessoa totalmente independente, acostumada a ter o seu dinheiro, acostumada a se mandar sozinha, de repente, casa, aí uma pessoa que vai estar ali junto com ela para poder estar orientando, né? E o que acontece? Não é fácil. Não foi fácil, né? Não foi um processo muito árduo, porque, como eu costumo dizer... Mas como você conseguiu? Através da oração e da vida com Deus. Eu consegui, através da busca mesmo. Eu costumo dizer que as pessoas acham que as pessoas não chegam de janelinha nas coisas e acontece. Não é assim, né? Tem uma história por detrás dali. Você quer saber quem é a pessoa, olha primeiro o bastidor dela. O que ela passou, o que ela vivenciou. Então, por detrás de tudo isso, teve uma história, teve um processo todo que eu passei. Imagina eu nova, nunca tinha sido de obra, casar com homem já pronto de obra. Todo o processo que eu tive que passar foi uma resistência muito grande, um conflito interno muito grande dentro de mim. Mas era a vontade minha de desistir, não continuar, e a vontade de Deus falando mais alto dentro de mim também. E me fazendo... Então já teve vontade de parar, de desistir. Sim. E aí Deus já querendo que eu prosseguisse. Deus colocando aquele desejo no meu coração, porque aquele desejo não vinha de mim, ele vinha do Senhor. Aí eu tive uma luta interna muito grande. Eu costumo dizer que eu chorei lágrimas de sangue, porque não foi fácil o processo, a renúncia que eu tive que dar dentro desse processo. Às vezes eu chorava e não entendia o porquê de tudo aquilo que eu estava passando, mas hoje eu entendo que tudo foi necessário. Tudo foi necessário. Eu precisava muito de ser liberto em várias áreas da minha vida, de ser curado em várias áreas da minha vida, de ser transformado pelo poder de Deus verdadeiramente, porque eu nunca tinha tido uma transformação genuína como eu precisava. Então foi preciso, e até hoje, né? Nós somos libertos todos os dias. Nossa vida, nós passamos por um processo. Aí você teve o seu encontro com Deus, você teve a sua bênção, né, matrimonial, constituiu a sua família. Sim, sim. Aí também tem a benção do Samuel Davi, que você não podia ter filho, né? Você estéril, comprovado pela medicina, você não podia ter filho. E aí, eu já falei para você? Nos outros relacionamentos, já tinha feito tratamento, todas as formas, mas nunca tinha conseguido ter filho. Então, assim, eu tinha problemas. Inclusive, você falou para mim uma vez que nem queria mais ter filho porque você sabia que não podia ter filho, né? Sim. E você falou até chorando, eu falei assim, você vai ter. Nós vamos para o monte, nós vamos pagar preço, vamos orar e Deus vai entregar, né? E assim Deus fez. Tanto é que Deus hoje está isso. O Samuel foi fruto de oração, né? Porque nós subíamos ao monte todos os dias, foi minha gravidez inteira. E aquele monte pequenininho lá na Trindade, né? Cheio de cigana, cigano tudo lá e nós orando. Foi minha gravidez inteira orando para que meu filho permanecesse no meu ventre. E determinando, né? E até o nome do Samuel Deus deu para você, né? Então foi tudo assim, revelado mesmo por Deus. Foi tudo assim, vindo da parte do Senhor mesmo. Foi algo muito extraordinário que Deus fez nas nossas vidas. Isa, beijão no coração, querida. Tá assistindo aqui pelo Facebook, Isa, né? A Lívia, a cantora Keila Costa. Logo você vai estar aqui, viu, minha amada? No meu programa, no podcast Mulheres Curadas para Curar. Olha só. A Romilda, Claudino, Gabriel Chino. Nanda, a Naime, que já foi ovelhinha nossa. Deus abençoe o salário de vocês. Tá assistindo também, Naime. Missionária Paula, missionária Grace Kelly, Eliseuda 70, Jean Carlos, a irmã Eula, Deus abençoe. Eula, de Minas Gerais, ei, saudade. Alves Natalina, meu Deus. Sheila Ramos, meu Deus. Subtenente Valtênis, a irmã Sirlene, que já foi ovelhinha nossa. Aí é subtenente, Valtênis. Meire, Letícia Gonçalves, Thaís Marcos e muito mais pessoas estão aqui. Inclusive, acabou de sair, né? Um período atrás aí do caso Valtênis, você viu uma Santa Ceia, né? Da irmã Maria. Nossa, beijinho. Jantinha muito abençoada, né?
a jantinha boa. Tem pessoas assistindo também pelo YouTube, tem pessoas assistindo pelo Facebook também. E o segredo é esse, é você compartilhar, é você curtir, é você apertar o sininho de notificação, é você se inscrever no canal Impacto da Fé se você ainda não se inscreveu, né? É muito importante, porque hoje nós estamos aqui com a Dama da Fé. Feriadão, né? Aí eu falei assim, vai ser hoje, você vai ser entrevistada, né? Agora depois vai trazer eu no seu programa depois para me entrevistar. Vou trazer sim, com certeza. Após vai ser uma honra, né? Aí trazer você no meu programa. Veio Samuel Davi, sim. Ministério também, né? Que Deus entregou o ministério também. No ministério nas nossas mãos. E relembrando aqui, fazendo uma retrospectiva rapidinho, resumindo isso aí que você está falando, olha o tanto de processo que eu passei rápido, porque foi muito rápido. O casamento foi rápido, foi dentro de 6 meses, Deus entregou noivado, oração, noivado e casamento. Depois disso, Deus já entregou isso o filho. Tudo sem dinheiro, né? E sem recurso financeiro. Depois disso tudo que eu passei, Deus já entregou o filho e depois Deus já entregou a obra. Meu Deus. Então foi tudo assim, muito rápido, foi acelerado o processo na minha vida, na presença de Deus. Isso é muito forte. Foi muito forte mesmo que Deus fez. E muito pouco tempo. Eu queria agora estar falando, depois de tudo isso, dentro desse ministério que Deus entregou, né, da Arca Mundial Church, tem um ministério seu também. Sim. Que é o Ministério Mulheres Curadas para Curar. Né? Teve a primeira edição, teve a segunda edição e agora tem a terceira edição. Isso. É um ministério aí que nasceu no coração de Deus, porque devido a tanta coisa que você passou, e tem mais coisas, muitas coisas, né? Estamos só resumindo, inclusive nesse ano mesmo, você teve 2 perdas, né? Sim. E o ano passado mais uma, são 3 perdas que você teve de gestação em pouco tempo. Sim. E o que acontece? Diante de tudo isso, mesmo assim você criou uma força tão grande para poder ainda fazer esse projeto que vai ter agora, dia 4, né? Esse evento para mulheres, esse congresso de mulheres com a cantora Tângela Vieira. Inclusive, eu queria que a produção, Vitor, que a produção neste momento passasse aí, por gentileza, a chamada da cantora Tângela falando aí do evento. Olá, povo de Deus de Goiânia, Jardim São José. Eu sou a cantora Tângela Vieira e no dia 4 de maio, às 19h30, eu vou estar no Espaço Garden, na Igreja Arca Mundial Church, no setor São José, com os pastores presidentes, o apóstolo Mauro Ramos e na direção da bispa Heloísa Ramos, na terceira edição do Congresso Mulheres Curadas para Curar. Deus tem um propósito na sua vida, não tem? Ele disse que vai te usar para curar. Mas você precisa ser curada. Então, nesse congresso, você será curada para Deus começar a te usar para curar outras mulheres, como foi na minha vida. Vamos, vem. É isso aí, pessoal. Você viu aí a cantora Tângela Vieira, um sonho seu. Você levou ela tanto lá na TV, na época, né? E você está trazendo ela agora nesse mega evento. O que te inspirou você a realizar esse congresso Mulheres Curadas para Curar? Na verdade, apóstolo Mauro Ramos, eu fui agraciada por Deus com esse projeto, né? No momento de maiores lutas minhas internas e emocionais, porque decorrida tudo isso que eu passei, eu tive muitas decepções, muitos traumas, e eu precisei ser curada por Deus. Então, no momento que eu tive mais crises no meu interior, dúvidas, incertezas, duvidar até da minha própria fé, vontade de desistir, o Senhor me deu esse projeto. E esse projeto nasceu no coração do Senhor. Um dia eu estava no monte, num momento de muita tristeza, de muita luta minha interna, e conversando com o Senhor debaixo de um pé de árvore. E naquele momento o Senhor ministrou no meu coração. Eu olhei para minha mão e vi uma cicatriz que eu tinha aqui na minha mão. Fiquei olhando para aquela cicatriz. E o Senhor disse para mim... Que também foi uma facada que você tomou. Que foi uma facada que eu tomei. Porque eles iam esfaquear meu irmão e eu segurei a faca. E aí o Senhor falou para mim, filha, das suas... Deus é fiel. Foi muito forte. Das suas feridas vai sair poder para curar outras vidas. Forte. Vai ficar só a cicatriz. Eu vou sarar, mas através disso vai ter um testemunho e você vai liberar poder para curar outras pessoas. E aí foi onde Deus me deu o Ministério Mulheres Curadas para Curar, porque o Senhor falou para mim, uma pessoa curada, ela cura outra pessoa. Verdade. Uma ferida, ela fere. E ali eu pude deparar que aquilo que eu passava, muitas mulheres passavam.
que eu precisava de passar por aquela cura interna e levar outras mulheres a passar aquela cura também. Porque hoje eu vejo que o diabo, o maior alvo dele é destruir as emoções da mulher. Porque se destruir a emoção da mulher, a mulher é a coluna da casa. Sem ela não edifica a casa. A mulher é aquela que intercede pelos filhos, pelo esposo. A mulher é aquela que dá a cara a tapa, a mulher é aquela que vai na frente. Então o diabo quer desestruturar as mulheres, as emoções das mulheres. E eu, como eu tenho esse ministério, o diabo sempre tenta muito atingir minhas emoções. Ele tenta muito paralisar, porque ele sabe que é daqui que vai sair algo para outras mulheres serem levantadas. É verdade. E aí eu passei muita coisa por conta do meu ministério. Porque existe coisas que você vai passar para você ter experiência, para você falar com exatidão para outras pessoas. E eu passei ida em situações da minha vida emocional que eu pensava que era o fim. Mas aí Deus vinha e curava, vinha com outra novidade, depois vinha outra luta maior. Porque na nossa vida cotidiana vai ser assim. Sempre você vai ter que ser curado, dia após dia. Tem pessoas que pensam que elas estão curadas, apóstolo, só que chega no momento, vai falar de novo daquela situação, ela continua chorando. Continua sentindo ainda, aquela dor ainda está lá. Então Jesus ainda tem que mandar mais bálsamo, Jesus tem que curar de uma forma mais forte. Então cada dia Deus vai colocando um pouquinho, porque com Deus é gradativo. Ele não chega em você e te cura de uma vez. Porque é um processo. Para aquela dor entrar, não teve um tempo? Para ela ser curada também há um tempo. Há um tempo da presença de Deus. E como surgiu esse nome? Mulheres Curadas para Curar. Esse nome surgiu devido às crises existenciais que eu tinha, às lutas internas. O Senhor ministrou no meu coração esse nome. Mulheres Curadas para Curar. E um nome muito forte. Porque o nome já fala, né? Que você precisa ser curado. E muita gente precisa de cura. E voltando aqui um pouquinho, no contexto que você estava falando, a Tângela Vieira, ela foi um grande divisor de águas no meu ministério, porque ela foi uma cantora que os louvores dela inspiravam muito a minha vida quando eu comecei na obra, quando eu comecei na presença de Deus. Eu não esqueço daquele louvor dela, filho. Muito aquele bonito, louvor, né? Muito lindo, já passou. Foram os louvores que marcaram a minha vida. Então, assim, tem músicas, canções que elas marcam o momento da nossa vida. E foi um momento muito árduo da minha caminhada. Quando eu comecei na presença do Senhor, lá atrás, lá no Jardim São José, no Goiânia Viva, ali no Jardim das Rosas, com o Bispo Eduardo, que hoje não tem mais obra lá, abriu a obra em outros lugares. Eu sou muito grato à vida dele, mas também sou muito grato também à pastora dos Anjos, lá de Trindade, que deu continuidade naquela obra que o pastor Eduardo Costa começou. Porque o meu primeiro ministério onde eu tive encontro com Deus, onde eu batizei, foi na igreja do pastor Eduardo Costa. E depois... Hoje o Bispo Eduardo, né? Que hoje é Bispo Eduardo. Ele trabalha no fórum, ele tem até uma voz igual do Márcio Nascimento, isso, né? Isso, uma voz muito bonita. Um grande homem de Deus. Ele é a pastora Valquíria, que pagaram um preço muito grande pela minha vida. Então eu não posso falar meu testemunho sem falar deles, porque eles fizeram parte e eu sou grata. E quem deu continuidade a esse trabalho que ele iniciou foi a dos Anjos. E você deu continuidade do que a dos Anjos deixou. Ela começou, o pastor Eduardo iniciou, ela deu continuidade e você terminou. Então, assim, foi um processo muito árduo. Eu me lembro muitas vezes que eu chegava ali na pastora dos Anjos. E você pegou só pauleira, né? Só gente que já é tarimbada na obra do Senhor e que gosta das coisas corretas, que são homens e mulheres de Deus. Mas eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus pelas vezes que o pastor Eduardo puxou minha orelha, pelas vezes que a pastora dos Anjos puxou minha orelha. E eu me lembro muitas vezes, hoje mesmo eu conversando com ela, um beijo, mãezona. Eu não sei se a senhora está me assistindo, pastora dos Anjos, ela falando, minha filha, toda vez que eu te vejo, eu passo uma retrospectiva na minha mente. Eu fico muito feliz de saber que você é fruto das minhas orações, porque eu lembro quando você chegava com aquela bermudinha curtinha aqui, quando você chegava daquele jeito, e eu pensava, Senhor, ela tem que ser moldada, ser transformada. Então Deus fez uma grande obra na minha vida, me deu um homem de Deus, me deu um ministério, me deu filho. Eu sou muito grata ao Senhor com isso. Então a Tângela foi uma pessoa que foi um divisor de águas no meu ministério. Talvez ela nem saiba disso, mas as canções dela, mas eu acredito que saiba, porque quando ela foi no programa eu falei para ela da importância que ela teve no meu ministério. Na verdade, é igual, por exemplo, estava comentando que pessoas estão assistindo lá no Pará, vários julgados do Brasil, em Pacto da Fé, que a gente nem sabe. São tocadas, são curadas, são libertas, gostam do programa, são seguidoras nossas, que nós não sabemos. Porque tem umas que não tem vergonha de falar, né?
Eu até queria ver aqui, não sei se é produção, é que não estou conseguindo aqui para mensagem. Não estou conseguindo aqui para mensagem no YouTube. Que outra vez parece que o pessoal não estava conseguindo mandar mensagem. E eu não estou conseguindo aqui para mandar mensagem. Os louvores dela, apóstolo, me tocavam muito. Então, o que acontece? Me levou à conversão. Mas eu queria, agora que você falasse, aproveitar esse momento, que já estamos chegando, falta só 11 minutinhos, para você falar. Então, você teve essa experiência, esse chamado, para mulheres curadas para curar, através das feridas que você teve. Sim. Porque tem muitas coisas até que você não pode falar aqui no ar. Sim, né? com Tem certeza. coisas que são graves. Então, muitas coisas que aconteceu que envolvem pessoas, quero dizer, Sim. né? E nós não podemos falar todo o testemunho completo, porque tem muitas coisas que pode agravar pessoas. Mas você passou um momento muito difícil. No caso, só poderia falar com a autorização deles. E tem coisas que não tem nem como falar, que é muito grave. Então, o que acontece? Você passou por tudo isso, teve essa experiência toda. Então, é por isso que hoje você tem esse projeto Mulheres Curadas para Curar. Sim. E eu admiro muito o seu trabalho, porque é para mulheres. E você, nessa luta grande aí, fazer um mega evento num espaço Garden, que é um espaço ali no setor São José, um dos melhores espaços que tem lá, grande, tem em cima e embaixo, ali cabe muita gente, e você fazer uma estrutura toda dessa, trazer a Tângela, que é uma pessoa difícil para trazer, devido à agenda dela, que é muito querida e amada, né, por todos de Goiânia. Um beijão para Tângela, o esposo dela, né, para todos da sua família. Sim. Então, quer dizer, isso é muito gratificante. E você conseguiu muitos patrocínios, você conseguiu muitas coisas. Eu vi ali que realmente Deus está na causa. Porque quando Deus está, você vai ter luta, você vai ter batalha, mas você tem a vitória. É verdade. Então, pode ter certeza que a expectativa para o dia 4, vai ser 4 agora. 4 agora, né? Quinta-feira, às 19h30. Às 19h30. Chega mais cedo. Isso. Chega mais cedo. Eu vou estar lá de segurança na porta. Sim. Chega mais cedo. E assim, devido porque muitas mulheres me pediram, eu vou abrir as inscrições para portaria. Ah, é? Muitas mulheres me pediram, bispo, a senhora podia abrir as inscrições, porque era somente até hoje. Mas Deus tocou no meu coração. Hoje é o encerramento. E eu vou abrir as inscrições para portaria. Olha aí, olha só que novidade aqui. Para as mulheres aqui no fazer a podcast. inscrição lá na portaria. Você que está assistindo aqui pelo Impacto da Fé no YouTube, se inscreva, aperte o sininho, né? Comente, compartilha. E compartilha nos grupos. Você que está assistindo lá no Facebook, Ramos Silva, a mesma coisa. O povo da nossa igreja, vamos compartilhar, vamos interagir, né? Porque às vezes eu vejo que nós temos que compartilhar, estando ou não aqui no programa, né? Talvez você não possa estar no programa, mas você pode ajudar compartilhando, você pode ajudar se inscrevendo, sim, comentando. Sim. Então, isso é muito importante, você tá auxiliando a gente também, divulgando, né, a tua igreja, o teu pastor, a tua pastora, a Dama da Fé, que paga o preço por você, que ora por você. Inclusive, na outra sexta-feira, você vai estar inaugurando o teu podcast. Sim, aqui, isso mesmo, na sexta-feira, né, dia 12, né? Dia 12. Vai estar inaugurando o podcast dela, né, que ela vai ter a Mulheres Curadas para Curar, vai trazer várias pessoas aqui. Nós vamos trazer cantores aqui na segunda-feira que vem. Tem muita gente nos procurando. Hoje, como foi feriado, vou levar só a Dama da Fé para testemunhar parte daí, né? Então, eu queria que neste momento agora, Bispo Heloísa, você você já no ar aqui ao vivo, você já contou uma benção aqui que já liberou, sim, né, para as inscrições. Isso. Então, se essa pessoa não se inscreveu, que era até hoje. Mas como que ela faz para se inscrever? A inscrição, ela vai entrar em contato comigo no telefone 62, que está no meu Instagram também, 62 985688463. Fala mais devagarzinho, repete de novo. 62 985 688463. E aí eu vou estar fazendo a inscrição dela. A inscrição, o valor é R$50, o valor simbólico. Nós vamos ter muito sorteio de muitos brindes. Vai ter sorteio também? Vai ter sorteio, vai ter café colonial. Café colonial, meu Deus. Vai ter muita coisa lá para comer, né? Meu vai Jesus. ser uma benção. E assim, esse ano, após, foi um ano que o diabo investiu muito contra a minha vida, porque foi um ano
que eu tive 3 gestações até os 10 Parece que as meses. primeiras 50 pessoas vai ter um kit, vai ter um É copo. um kit e um copo personalizado. Copo personalizado. Com o nome do congresso. O nome do congresso, com a tua fotinha. Meu Isso. Deus, que maravilha. Vai Olha ser só. benção. Até E copo fora os brindes. personalizado. Brinde Fora vai ter brinde. muita coisa boa Olha lá só. reservado, preparado para Que nós. bênção de Deus. Vai ser tudo nesse dia 4. Sim, no dia agora, 4. Dia 4 agora. lá no Espaço No Garden, Espaço Garden. no setor São José. Isso. Lá na Avenida Gessina Borges Teixeira. Isso. De frente ali, né? Isso mesmo. Aquele horto Você ali. não pode faltar, você não Meu pode ficar Deus de do fora. céu. Se Não não fez pode. sua inscrição, faça sua Você, inscrição. mulher, olha só as Nós mulheres. fazemos a inscrição no dinheiro, no Pix, no cartão. Mas se essa irmã for católica, pode ir? Pode ir. Pode ir, você católico, carismático, Se pode for ir? espírita, se Espírita, for pode budista, ir? Não estar tem lá problema, conosco, não pode tem ir problema. também. Nós queremos todos. Olha, então quer dizer, o importante é ser mulher. Não Isso. importa a religião que ela pertence, Isso. porque ali não é uma placa de igreja, ali é mulher curada para curar, Isso. né? E Então ela vai ser amanhã, curada pra de ela um curar. trauma, vai ser curada de algo no passado que aconteceu Com na vida certeza. dela. Então ela vai ter uma imersão espiritual grande ali, através ali do louvor da Tângela e através da palavra que vai ser Sim, ministrada vai ter pela muitas Dama da Fé. pastoras convidadas lá, médicas. Vai ser uma benção. Ah, E vai vocês ter são muita gente nós- ali, pessoas nosso convidado. palestrante, vai Você estar é o lá nosso também, convidado. né? Então, Meu corra, Deus faça do céu. sua inscrição, porque a inscrição já está quase acabando, né? E lá na porta nós vamos abrir mais um tanto, porque mulheres me pediram, então vai ser benção. Vai ser benção mesmo que o senhor vai fazer ali. Olha, é muito importante esse trabalho com mulheres, porque hoje em dia, na violência que está, principalmente em Goiânia, né? Que tem homem que ele acha que a mulher ela é um objeto, Sim. né? Sim. Que é dele e pronto, e na realidade não é. A Bíblia diz que a mulher ela é a parte mais frágil, é auxiliadora. Sim, e não né? cortando, né, apóstolo? O maior investimento que hoje que uma mulher pode fazer por ela é investir na sua vida espiritual. Porque se ela estiver bem com Deus, as outras áreas tudo vai bem. Agora, se ela estiver mal Você com falou Deus, tudo. É. não adianta. Agora, você, mulher, você ovelha, você pastora, bispa, você hoje não é empresária assim, mas não está exercendo mais, Sim. porque é outro detalhe, não tem tempo É para a outro gente falar momento eu vou sobre vir isso. contar esse testemunho. Mas você hoje, você falando para as mulheres que estão assistindo a gente, tem como ser submissa ao marido, sendo independente? Tem sim. Tem Tem. sim, com certeza tem. Você vai ser submissa ao seu esposo no Senhor, né? E quando você é submissa ao seu esposo no Senhor, que você não quebra princípio, porque Jesus, ele não quebra princípio, apóstolo. Tem muita gente que não está sendo abençoada. Porque não falando assim, mas você veio de uma família que quem manda é as mulheres. Quem manda as Quem mulheres, manda lá é as mulheres. com certeza. E muitas pessoas não estão sendo abençoadas porque elas têm quebrado princípio. Elas não respeitam as lideranças que Deus colocou na vida Meu delas. Deus, essa é muito forte. Ela não respeita o seu pastor, ela não respeita o seu patrão, ela não respeita o seu esposo. E assim, ela só vem regredir na vida dela, porque Deus não vai quebrar princípio. Lembrando que desrespeitar, é não somar. Desrespeitar, às vezes a pessoa ela não xinga, a pessoa mas ela não obedece. Com certeza. Né? As normas. Com certeza. Tudo tem uma norma, tudo tem uma regra, tudo tem. Aí, nós tem 3 minutinhos, não sei se é isso, produção, é isso mesmo? Mas tem 3 minutinhos aqui. Você viu que passa rápido, Passa né? rápido, passa Eu, voando. Jesus amado, eu até pedi perdão ali para a produção, o Vitor, que é uma pessoa abençoada aí por Deus, está nos auxiliando aqui, nos ajudando nesse feriado, né? Podia estar jovem, podia estar descansando, Isso é muito podia estar bom. fazendo outra coisa, está aqui auxiliando a gente. Então, esse projeto, o podcast Impacto da Fé, não ia no ar se não fosse através aí, Isso. primeiramente de Deus, segundo aí do Vitor que está aqui auxiliando, a produção aqui está auxiliando. Então, parabéns, que Deus abençoe você muito aí, viu, Vitor? Que Deus abençoe sua vida. Feriadão aí, que Deus abençoe também. O Rei Davi, né, que é um dos Isso. donos aqui, proprietário daqui. Que Deus abençoe a Bruna também, que sempre tem dado assistência. Equipe maravilhosa, né? Um Equipe beijão aqui, pra vocês. eu vou dizer para você, Muito você que maravilhoso. é meu amigo, que me conhece, que eu sou bem conhecido no estado de Goiás e fora também, e você quer fazer um podcast, você entra em contato aí, porque aqui realmente são pessoas, a F5 Goiás, olha, é realmente um podcast com excelência, com qualidade. Com certeza. Eu posso falar porque Estão eu de sou de parabéns. mídia, né? Eu venho de mídia, e mídia grande. Então, eu sei o que eu estou falando, eu sei a qualidade que tem aqui, o atendimento que tem aqui, a seriedade que tem aqui, mas isso é importante, né? Temos que levar as coisas a sério, o trabalho a sério, Sim. isso é muito bom. Mas eu queria que você desse as suas considerações finais,
em breve tempo e falasse aí e convidasse a mulher para o dia 4. As minhas considerações finais, eu quero agradecer primeiramente ao Senhor por essa oportunidade, sabe? Nessa programação abençoada. Que Deus continue abençoando você, Apóstolo Mauro Ramos, em cada projeto que Ele tem colocado nas suas mãos. E, na verdade, eu vejo que você não faz o podcast por esporte, por hobby, ou por nada disso. Você faz mesmo porque você ama o que você faz. E Deus te deu esse dom para falar do amor de Deus através das mídias, né? Uns usam as mídias para coisa ruim, outros usam para ferramenta de Deus mesmo, um instrumento para ser na mão do Senhor. Então, que Deus continue te abençoando, te usando. Foi muito bom esse podcast bate-papo nosso aqui. E eu quero convidar todas as mulheres que estão aí. Talvez você ache que não há mais saída para a sua vida. Talvez você ache que não há mais jeito. E eu quero te dizer, dê um passo para o Senhor, que Ele vai dar 2 para você. Dia 4. E quando você der esse passo, Ele vai te honrar. Dia 4. Dia 4, o Senhor vai abrir o céu sobre aquele lugar para abençoar as vidas que vão estar ali. Amém. Dia 4, não perca. Poderoso que vai acontecer ali. Porque nós estamos jejuando, nós estamos orando, nós estamos em consagração. Tá aí o convite que a bispa fez, que Deus abençoe. Agradeço você, bispa, a dama da fé, que Deus abençoe você, Deus abençoe, obrigado por estar aqui nesse feriadão, né, junto comigo. Deus abençoe você, a todos do YouTube, a todos aí do Facebook. Obrigado, Vitor, obrigado a todos.